Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar sobre uma praga dentro do catolicismo. Aliás, eu não considero católico, porém, né, eles se consideram católicos. Mas é uma praga dentro do catolicismo, infelizmente. Tá? Quem são eles? Os setefacantes. Todo mundo sabe quem são esses hereges, o que eles fazem, o que eles querem. Tá? Normalmente eu não dou muita importância para esse tipo de herege, tá ok? Mas ontem eu estava no Facebook e me deparei com uma imagem. Prestem atenção, eu vou colocar agora, neste momento, a imagem. Na imagem está o Papa Francisco, o Santo Padre, sendo queimado por dois bispos. Na postagem está escrito assim: o que aconteceria com certas pessoas se vivessem na gloriosa Idade Média? Aqui o cara está cometendo um ato de falso testemunho, tá? Denegrindo a imagem não só do Papa, não só do Santo Padre, mas também a imagem da Igreja, denegrindo também a cátedra de Pedro, tá? Uma coisa é você não concordar com certas atitudes do Papa, seja ele o Papa Francisco, seja ele Bento XVI, seja ele, né, saudoso João Paulo II, seja ele quem for. Outra coisa é você denegrir a imagem do Santo Padre, tá, diante não só dos católicos, mas também dos protestantes, dos ateus. Isso é tudo que um protestante quer. Na verdade, eu já disse isso várias vezes, eu dou muito mais valor, por exemplo, no Lucas Banzoli, tá? Eu dou muito mais valor no Lucas Banzoli do que em um CT vacante, tá? Pelo menos o Lucas Banzoli não tem nada a ver com a Igreja Católica, ele tem a fé dele e defende a fé dele. Aqui, né, eu critico o modo, né, com que ele defende a fé dele, mas, enfim, ele não é católico. Essa praga se diz católico, tá? Os sedevacantistas, eles se dizem católicos. Esse é o problema. Eles não possuem mais comunhão com Roma, tá? Não possuem mais comunhão com a Santa Igreja. Todos eles já não fazem mais parte, né, do corpo místico de Cristo. Mesmo assim, eles se dizem católicos. Esse é o problema. E aqui, na verdade, né, existem duas inverdades. Primeiro, que o Papa Francisco, né, é um herege. Não, o Papa Francisco não é um herege. Tá? Ele tem um modo de ser, tá ok? Questionável, com certeza. Tá? Eu questiono, mas ele não é um herege. Senão ele não estaria à frente da Igreja Católica. E aqui também, nenhum bispo queimava ninguém na fogueira na Idade Média. A Santa Inquisição não tem nada a ver com bispos tacando fogo em hereges, tá ok? Supostamente hereges, tá? Não era essa a função do Tribunal do Santo Ofício, tá ok? Então, enfim, aqui o cara conseguiu cometer, né, dois equívocos, criticar uma pessoa e ainda cometer, né, como se diz, um equívoco histórico, tá? E contra a própria Igreja Católica. Depois eu fui ver algumas postagens, né? E na postagem uma pessoa disse assim, ó: sedevacantes são hereges e cismáticos, com certeza, tá? Essa raça toda aí são hereges, tá ok? Cismáticos. E esse senhor respondeu desta forma: herege é esse FDP, todo mundo sabe o que significa isso, que reza com muçulmanos, seu burro tapado. Ah, segundo esse herege aqui, na verdade, esse cismático, o Santo Padre ele tem que ficar em Roma, sentado numa cadeira, tá ok? O dia todo, comendo, bebendo e dormindo, e ele não faz as missões, né? Ele deixa de ser um chefe de Estado,
deixa de ter uma diplomacia. Segundo ele, o Papa teria que ficar sentado numa cadeira dentro, né, do Vaticano o dia todo, comendo, bebendo, né, se divertindo. E não é isso que o Papa faz. O Papa é um missionário, gente. Tá? Ele tem suas funções diplomáticas. Né? Ele é um chefe de Estado, além de tudo. Tá ok? Mas isso aqui eu vou esclarecer melhor. Tá? Ali ele está com um líder, né, islâmico. E daí? Qual o problema do Papa estar ali com um líder, né, islâmico? Aí o rapaz que estava criticando, né, o herege, ele diz assim: você é menos herege, cismático, estúpido, né? Você não é menos herege, cismático, estúpido, falou para ele. Aí começou uma briga, uma discussão ali, né? E começaram a usar os palavrões ali que o Iago Martins tanto questiona. E aí o cara manda ele tomar naquele lugar, né? Que eu não vou ficar citando aqui, né? E ele diz assim, ó, viva o Islã, vá rezar numa mesquita e todas aquelas pataquadas todas, aqueles sofismas todos aí que os, né, que esses hereges aí possuem, né? E, enfim, o que eu queria fazer aqui neste vídeo, explicar que a situação do Santo Padre hoje, né? Eu não queria estar na pele do Papa Francisco, tá? Ele é atacado por todos os lados, né? Ele é atacado pelos católicos, pelos protestantes, pelos ateus, pelos comunistas, pela maçonaria, é atacado, né, por todos os lados. Como eu falei, o Papa é questionável, tá? Você pode questionar a atitude de um Papa, não tem problema nenhum. E se ele errar, o Papa ele tem que se confessar toda semana. O Papa é um pecador, ele pode errar. E, enfim, ele tem que se retratar no caso de um erro, tá ok? A questão do Papa estar ali, né? É uma foto aqui bem, é tudo aqui bem subjetivo, porque é só uma foto apenas com um líder, né? Árabe. Ele pode estar com quem ele quiser, seja ele com um líder árabe, seja ele com um líder comunista, seja ele com, sei lá, a hierarquia dentro do budismo, mas lá com uma pessoa, né? Dentro do budismo, ou com um líder espírita, ele pode estar com quem ele quiser. Assim fazia o nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? Eu vou explicar isso aqui, tá? E esses hereges, eu não gosto nem de citar o nome dessa seita cismática, né? E se dizem católicos ainda, tá ok? Eles fazem o papel dos fariseus, né? É uma seita farisaica que se, né, uma seita farisaica que se diz católica ainda. Olha só como que é o tanto, né, o tanto de heresia que possui essa seita, tá? Aqui eu vou explicar um pouco a respeito do Santo Padre, tá? Por que que o Santo Padre se encontra com líderes, né, islâmicos, com comunistas? Por que ele faz isso? Né? Será que o Santo Padre tem que ficar lá em Roma, sentadinho numa cadeira, comendo, bebendo o dia todo, jogando PlayStation? Será que essa é a função do Santo Padre? Não. Primeiramente, mesmo que o Santo Padre estivesse errado, mesmo que o Santo Padre cometesse um erro, uma heresia, tá? Não é lícito do católico ir contra o Santo Padre. E aí vem a famosa frase de Santa Catarina de Siena, onde ele diz: mesmo que o Santo Padre fosse o próprio demônio encarnado, eu não iria levantar a minha cabeça contra ele, tá? Vamos nos lembrar aqui de Davi, no caso de Davi, Saul. O Davi, né? Davi era o homem de Deus e Saul, ele foi ungido por Deus, tá? Ele era rei em Israel, foi escolhido como rei em Israel, mas caiu em apostasia, tá? Cometeu suas heresias, todo mundo sabe, quem conhece a Bíblia Sagrada sabe a história de Saul, mas preste atenção, tá? Por várias vezes, Saul tentou matar, tirar a vida de Davi. E por várias vezes Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas Davi agia desta forma. Preste atenção. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, Saul.
pois é um ungido do Senhor. Ou seja, Saul, por mais que tivesse caído em apostasia, por mais que tivesse perseguido o próprio Davi, Davi jamais levantou a mão contra Saul, porque ele era ungido de Deus. Olha só, o respeito que Davi tinha, não exatamente pela pessoa, tá? Mas por aquilo que ela representava e pelo cargo que ela exercia. Naquele momento, Saul era o rei em Israel. Ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Caiu em apostasia, tá? Mas continuava sendo escolhido por Deus, tá? Essa era a atitude de Davi. Todo mundo sabe que quando Saul morreu, né, na batalha, quando ele morreu, depois Davi compôs até um hino, tá, para comemorar, né, homenagear, na verdade, Saul. Né, e esse hino era ensinado de geração para geração dentro de Israel. Quem não se lembra desse salmo aqui? A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, uma pessoa que foi ungida por Deus, um profeta que foi escolhido por Deus, cara, ninguém toca as mãos, tá ok? Ah, ele caiu em apostasia? Ele caiu em apostasia entre ele e Deus. Vai haver um julgamento. Quem faz o julgamento é Jesus Cristo. E não aceita essa seita cismática aí, tá ok? Que eu me lembre, Deus não deu ainda autoridade a nenhum sete vacante para julgar o Santo Padre, né? Mas eles são maiores do que a cátedra de Pedro, com certeza. Aqui eu vou usar o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi questionado exatamente por quê? Olha só, os fariseus aqui questionando Jesus Cristo, né? Na verdade, aqui nessa situação aqui, os fariseus estavam questionando os apóstolos, os discípulos e perguntando: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Tá? A resposta de Jesus Cristo é que realmente ele veio para os doentes, não para os sãos, entende? Mas Jesus Cristo ele comia perfeitamente ali com os publicanos, com os pecadores. Aí ele vai falar assim: não, mas essas pessoas aqui faziam parte do povo de Israel. Não, né? Primeiramente, Samaria fazia parte de Israel, né? Os samaritanos, eles na verdade se misturaram com outros povos, né? Teve ali um sincretismo religioso, mas enfim, os samaritanos eles faziam parte, né? Do reino de Israel. Samaria fazia parte do reino de Israel, mas, né? Todo mundo sabe que historicamente os judeus eles tratavam os samaritanos como uma escória em Israel, né? Mas Jesus Cristo foi em Samaria, foi lá e permaneceu um bom tempo em Samaria, tá? E eu creio que Samaria foi o primeiro lugar mesmo que acolheram Jesus Cristo, olha só. E Jesus Cristo viu a fé dos samaritanos, e aí tem até a parábola do bom samaritano, onde Jesus Cristo mostra exatamente ali, né, um homem, né, que talvez não fosse escolhido do povo escolhido, mas foi muito mais misericordioso do que, né, aqueles homens que faziam parte do povo de Deus, né? Aqui eu vou colocar também um outro texto, esse aqui é importante, a respeito da autoridade, tá ok? Ah, o Papa Francisco ele fala besteira, o Papa Francisco comete alguns equívocos, né? Beleza, ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade. O que, que a Bíblia Sagrada diz a respeito disso? O que as Escrituras dizem? Preste atenção aqui, ó, Romanos 13, né? Dos versículos 1 ao 5. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade nenhuma que não venha de Deus, tá ok? Ah, mas essa autoridade aqui são os presidentes, os reis? Não,
Aqui está falando de autoridade, tá ok? O Papa, além de estar à frente da Igreja Católica, ele é um chefe de Estado, é uma autoridade também, tá ok? Vamos continuar. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Então você que é um herege cismático aí faz parte desse grupinho cismático aí, no qual eu já falei, eu dou muito mais valor no Lucas Banzoli, no Iago Martins, do que nesse grupo, né, cismático. Vocês estão atraindo para si a própria condenação. Quem vai julgar é Jesus Cristo, não sou eu, ok? Mas é o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Olha só, hein? As autoridades inspiram temor, mas para aqueles que fazem o mal, não o bem. Queres não ter o que temer? A autoridade? Faze o bem, e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teus bens. Mas, se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Ok? Então, resumindo o texto, toda autoridade vem de Deus, bem ou mal, foi Deus quem colocou essa autoridade ali. Se essa autoridade não está correspondendo às suas expectativas, tá? Deus não trabalha segundo as suas expectativas, e sim sobre o que ele quer, ok? Então, se o Papa Francisco não está sendo um excelente Papa segundo as suas expectativas, ele pode ser criticado, sim, pode ser questionado, mas tem que saber o que Deus pensa, tá ok? Se Deus colocou o Papa Francisco ali, tá? Alguma coisa, né? Deus tem para com esse Papa, tá? E para terminar este vídeo aqui, colocando a situação do próprio Jesus Cristo lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8. Isso aqui é um dos textos que eu mais gosto, sabe? É um dos textos que eu mais leio, tá ok? Lá no versículo 5 ao versículo 11. Todo mundo conhece, mas eu não sei se todo mundo tem a mesma percepção que eu quando eu leio esse texto aqui. Eu vejo aqui já o nascimento da Igreja Católica aqui, tá? Nós estamos vendo um centurião romano. Preste atenção. Entrando Jesus em Carfa... Desculpa. Entrando Jesus em Cafarnaú, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Olha aqui o termo autoridade de novo. A Bíblia Sagrada é impressionante como uma coisa completa a outra, um texto completa o outro. São Paulo ali explicando a importância da autoridade, que toda autoridade vem de Deus. E aqui, olha, de novo nesse texto aqui do Evangelho, citando a autoridade, o centurião ali, ó, falando: Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, como soldado, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam:
Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha só. Jesus Cristo estava diante ali de um centurião romano, tá? No qual Deus, para aquele centurião romano, era o imperador César, né? Naquele tempo acho que era Tibério, se eu não estou enganado, ainda era Tibério o imperador. A imagem do imperador era Deus e todos aqueles outros deuses, né, que eles adoravam, prestavam culto, né? Isso era, né, Deus para aquele centurião. E, lógico, ele era um cara misericordioso. O fato dele ser, né, romano não quer dizer que ele não fosse justo também. E ele veio, ele tinha uma estima muito grande pelo servo dele e veio até Jesus Cristo humilhando-se, né, perante Jesus Cristo, pedindo com toda a humildade do mundo para que Jesus Cristo lhe fizesse um favor. Jesus Cristo simplesmente viu muita fé naquele centurião, mais fé até do que no povo de Deus, o povo escolhido, tá? E Jesus continua dizendo: Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ok? Enfim, cara, eu amo esse texto, eu amo esse texto. E todo mundo que persegue o Papa Francisco, que perseguiu João Paulo II, tá? Eu coloco esse texto aqui, né? Se tivesse algum sede vacante, né? Esses hereges cismáticos aí, na época de Jesus Cristo, com certeza eles teriam criticado Jesus Cristo também, tá? Aliás, né? Eles seriam os fariseus da época, tá? Porque os fariseus questionavam as atitudes que Jesus Cristo tomava, exatamente porque não concordavam com a visão de Jesus Cristo, que era muito além de algumas regras e dos caprichos humanos, tá ok? Então tá aqui, gente, tá? O que eu tenho a dizer? Essa seita cismática, né? Eles não são católicos, a seita não é católica, tá ok? Se dizem católicos apenas para perseguir o Santo Padre, tá? Realmente eu dou muito mais valor nos protestantes do que em sedevacantes, tá? Enfim, quem vai julgar é Jesus Cristo, mas realmente é lamentável. Eu conheço, eu conheço alguns protestantes que admiram muito mais o Papa Francisco e a figura do Papa e respeitam a autoridade papal do que esses cismáticos hereges que não fazem parte do catolicismo, eles não fazem parte mais do corpo místico de Cristo que é a igreja. Tá? Eu iria fazer hoje mais um vídeo a respeito da besta do Apocalipse. Acabei, né, trocando e fazendo este vídeo hoje. Amanhã eu irei fazer o vídeo a respeito da besta do Apocalipse. Tá? Isso aqui é um exemplo que eu quero passar para todos, né, que estão sendo influenciados por esta seita maligna, tá ok? E, enfim, eu já fui influenciado por essa seita, graças a Deus, né, eu saí a tempo, tá ok? A todos eu peço novamente aqui o like, se inscrevam no canal, apertem o sininho, divulguem o meu canal, Universo Católico, Inquisição Online e todos os outros canais católicos existentes no mundo virtual. Paz e bem a todos. Amém.